Durante a edição do filme Wanderlust, eu passei pela pior sensação da minha vida. Pela pior sensação. E eu simplesmente surtei naquele dia. Eu chorei, eu fiquei louco, eu soquei a parede e eu falei, meu, preciso mudar. Eu preciso mudar isso. E o que eu vou falar, o que aconteceu comigo, é um problema extremamente comum para todas as pessoas que são profissionais criativos. E talvez você esteja passando exatamente por isso agora. É, eu demorei anos para perceber o que estava acontecendo comigo e eu encontrei a solução. E é exatamente isso que eu vou passar nesse vídeo para você. Eu vou passar exatamente o que aconteceu comigo e a exata solução que eu usei e que literalmente salvou a minha vida. Naquela época que eu estava editando, eu costumava me gabar muito de que eu trabalhava demais, eu trabalhava 16 horas por dia, eu era um cara que havia hackeado o sistema. Ah, e essas pessoas que só aguentam trabalhar 8 horas por dia. Não, aqui é trabalho de verdade, aqui é 16 horas por dia, eu tô fazendo um filme sozinho, e eu tô fazendo freela, e tudo ao mesmo tempo, e tá rolando, tá dando certo, porque eu trabalho 16 horas por dia. Só que o que aconteceu é que eu não conseguia ver resultado. O filme não terminava, eu não conseguia editar. Passava os dias e sempre parecia que eu tinha assim. Ao mesmo tempo que parecia que eu tinha pouco trabalho, o trabalho não acabava. Então você fala, não, eu acho que daqui uma semana eu termino o trabalho. Daqui uma semana eu termino o trabalho. E era sempre assim. De semana em semana, de semana em semana, passou um ano. E eu falando a mesma coisa, não, semana que vem eu termino. Foi quando eu cheguei e falei, o que que eu fiz no último ano, né? Então eu peguei o corte de janeiro e o corte de dezembro e eu comparei. Quando eu percebi que o corte de dezembro tinha passado apenas 3 minutos de diferença. 3 minutos entre um corte e outro que eu contei. Na hora que eu vi isso, eu falei, eu fiquei um ano para fazer 3 minutos de trabalho. Em um ano, eu trabalhei o referente a apenas um dia. Na hora que eu vi aquilo, eu simplesmente surtei, eu soquei a parede e eu falei, que história é essa? O que que eu tô fazendo nas minhas 16 horas de trabalho por dia? Eu estava preso no que a gente chama de develop hell, que é quando você entra em um buraco sem fim. E isso acontece com todo criativo e talvez você esteja no development hell, que é quando você está no inferno do desenvolvimento e você não consegue produzir, e você não consegue executar, você está andando em círculos, você não termina o seu livro, você não termina o seu projeto, você não termina a sua edição, você não termina o seu produto, você não termina o seu jogo e você não consegue sair. Quanto mais você trabalha, mais difícil é você sair desse buraco. E aí foi quando eu cheguei à conclusão que eu precisava mudar completamente a minha vida. Pois eu havia literalmente deletado um ano da minha vida. Eu deletei um ano. Eu passei um ano, 16 horas por dia na frente do meu computador e tudo que eu produzi nesse ano foi basicamente 3 minutos de edição. Mas aí eu fico pensando, o que que eu estava fazendo de errado? Simples. O que eu estava fazendo de errado? Se você se conecta com o que eu falei aqui, o que que eu estava fazendo de errado é talvez o que você também esteja fazendo de errado. E a solução que eu vou dar aqui vai servir para você, caso você esteja cometendo o mesmo erro que eu. Nós, criativos, a gente passa muito por essa questão de ilusão de produtividade. A gente acha que está trabalhando bastante só porque a gente está na frente do computador. Só que a grande verdade é que trabalho desorganizado, falta de rotina, falta de sistema, falta de direção vai matar a sua produtividade. E como que você vai solucionar isso? Você vai solucionar isso seguindo 3 princípios. Esses 3 princípios que eu vou te falar nesse vídeo aqui vai mudar a sua vida. E eu aprendi da pior maneira. Eu aprendi perdendo um ano. Então, isso que eu vou te falar aqui não é que vai te salvar um ano. Pode te salvar uma vida, se você aplicar. Se você aplicar isso, eu estou falando isso do fundo do coração. Então, qual que é o primeiro desses 3 princípios? O primeiro desses 3 princípios se chama gerenciamento. Ou seja, você precisa implantar um processo de gerenciamento em todas as suas tarefas. O que é o processo de gerenciamento? É você simplesmente quantificar, dividir a sua tarefa em microtarefas, o seu projeto em microtarefas, e você implantar o horário que você precisa para fazer, o tempo necessário e você fazer, e você sistematizar
cada produção. Então, por exemplo, aqui temos a tarefa de edição do meu curso Story Logic, tá? Então aqui a gente tem todos os capítulos, que eu coloquei cada um dos capítulos. Aqui a gente tem cada tarefa que eu vou fazer, que é gravação, edição, requalificação da legenda, gravação da voz e edição final. E aqui a gente tem um tempo de cada tarefa. Então a gravação é 1 hora, a edição é 30 minutos, a requalificação é 2 horas, a gravação da nova voz é 30 minutos e a edição final é 1 hora. Então eu tenho planejado o tempo que eu tenho que executar para cada tarefa e eu sou obrigado a cumprir esse tempo. Então o que acontece? O que eu faço? Eu pinto de verde. Fiz, eu pinto de verde. Fiz, eu pinto de verde. Se eu fiz e de alguma maneira não funcionou, eu pinto de amarelo, que provavelmente eu tenho que voltar para a tarefa. Então, e assim eu vou cumprindo. Então, isso é sistematização, isso é gerenciamento, tá? Você ter o tempo, você ter as tarefas e você dividir as tarefas em microtarefas. Então, eu fiquei quase 3 anos editando, 4 anos num processo ridículo do Wanderlust, porque eu não tinha sistematizado, eu não tinha gerenciado. Então, olha só no caso do Rage Pill. No caso do Rage Pill, aqui é a sistematização e o gerenciamento da edição. Então, tem o nome da cena, tem o que eu vou fazer na imagem, o que eu vou fazer no corte, se eu tenho que corrigir, se eu tenho um grading, se eu tenho VFX para fazer, na edição de áudio, voz, ambiência, sons diegéticos, extras, músicas, pré. Então, cada tarefa dessa é 1 hora e a partir disso, eu sei exatamente o que eu vou precisar para terminar o filme. Eu sei que eu consigo fazer uma linha dessa por dia, seguindo esse processo. Ou seja, e aqui são 60 dias, então eu consigo terminar 3 meses de trabalho, eu consigo terminar o filme completo. E não ficar 4 anos que nem um retardado dando voltas. Então o que acontece? A partir do momento que você gerencia a sua tarefa, a sua produtividade, a coisa simplesmente funciona. Então esse foi o primeiro princípio, tá? Que é o gerenciamento. Qual que é o segundo princípio que mudou a minha vida, que fez assim, absolutamente mudou minha vida? É organização. A gente é muito desorganizado. A gente coloca um monte de arquivo, um monte de pastas. A gente fica sempre procurando coisas. E eu lembro disso uma vez, que eu estava trabalhando com meu sócio, e eu cheguei e perguntei para ele, eu falei, cara, você pode me mandar um arquivo? Ele, não, beleza, beleza. Aí ele ficou basicamente 4 minutos navegando assim. Aí eu fui vendo. Aí eu olhei assim, caramba, ele demorou 4 minutos para pegar uma tarefa, para pegar um arquivo e me mandar. 4 minutos. Aí eu fiquei pensando, puta, talvez eu esteja fazendo a mesma cagada. Eu literalmente filmei o meu workflow. Foi quando eu dei play para ver como que eu trabalhava, eu percebi que de um clique para o outro, muitas vezes eu demorava mais do que 2, 3, 4, 5 minutos. E isso foi um erro absurdo. Foi quando eu percebi por que eu tinha esse erro? Porque eu não tinha organizado. Então, na hora que eu vi isso, eu falei, caramba, eu preciso implantar um sistema de organização. Até que eu me tornei completamente obsessivo com um sistema de organização. Então, vou mostrar aqui, por exemplo, como que hoje eu trabalho. Então, aqui a gente tem a pasta do Rage Pill trabalho. Então, olha só como é que é. Você tem aqui o áudio, você clica aqui, você tem o Epidemic, você tem as dublagens, você tem o som de set, você tem as trilhas sonoras, você tem tudo sistematizado. Então, você vai clicar em dublagem, você tem em cada um dos estúdios que foi feito, você clica aqui, você tem todas as dublagens executadas, você tem, por exemplo, agora a Rage Media, você vai clicar em Rage Media, você tem as brutos, você tem cada pasta certinha, você tem todas as cenas organizadas, tudo certinho, com o nome certo. Isso aí é organização absoluta. Então, eu comecei a ser obcecado por organização, a ser obcecado. Tudo aqui tá certinho na pasta certa. Então, se eu quero pegar um arquivo, eu não demoro mais do que 15 segundos, do que 20 segundos, tá? Então, isso aqui agiliza demais o processo, tá? Então, isso aqui agiliza demais. Então, você aprendeu 2 princípios, né? Você aprendeu o princípio de gerenciamento e o princípio de organização extrema, tá? Esses são os 2 princípios, tá? Que você aprendeu nessa aula. Por fim, vamos aqui ao terceiro princípio, que é rotina. Rotina. Cara, isso não é papo de coach. Isso é muito sério. Eu me gabava muito de não ter rotina. Eu me sentia especial. Não, eu sou dono do meu tempo e não sei o que, não sei o que. Cara, se você não tem rotina, você não é dono do seu tempo. Você é escravo do seu tempo. Rotina liberta. Rotina salva. E o que você vai fazer? Você vai implantar
um passo onde você vai se dedicar ao seu projeto, seja ele qual for, que seja 7 da noite até as 9 da noite. Se você trabalha durante o dia, por exemplo, e o seu projeto artístico, o seu projeto criativo é após o expediente, você pode literalmente fazer das 7 às 9 da noite. Você vai implantar o tempo sagrado, onde você vai trancar a porta do seu estúdio, onde você vai se isolar e nada vai atrapalhar. Nada vai atrapalhar, acredita. 2 horas concentrado vale mais do que um ano trabalhando perdido, sem organização, sem sistema, sem nada disso. Não, 2 horas. E o que vai acontecer com o tempo é que, pouco a pouco, o teu corpo ele vai começar a ficar tão sistematizado que começa a bater 6 horas, 6h30, o teu corpo já começa a ficar ansioso, já começa a pedir, puta, eu preciso fazer meu trabalho. E aí você vai, você se acostuma, você se concentra, você trabalha até uma hora que você fica automático, entendeu? Então, a rotina salva. A rotina salva. É melhor trabalhar que seja 1 hora por dia, 2 horas por dia, mas que seja consistente no mesmo horário. Você tem que ser obsessivo. Você tem que ser o chato da rotina, de verdade. Não cabe, não existe sucesso se você não for obsessivo com sua rotina, se você não for extremamente organizado e se você não gerenciar as suas tarefas. Ou seja, gerenciar suas tarefas que você aprendeu aqui, dividir ela em micropassos e colocar o tempo que você vai realizar cada um deles. Acredita se você quiser. Se você realmente implantar isso que eu falei nesse vídeo aqui, eu tenho absoluta convicção que você não precisa mais ver nenhum vídeo de produtividade nem nada. Vai na minha, vai na minha. Eu teria salvo... eu falei aqui do ano que eu deletei da minha vida, mas não foi só aquele ano que eu deletei. Eu fico pensando que pelo menos uns 10 anos de trabalho, 14 anos de trabalho da minha vida, foi uma produção bem abaixo do que poderia ser. Foi letárgica a produção. Então, siga isso que eu falei. Rotina obsessiva, organização extrema e gerenciamento máximo. Implante isso. E se você quer saber o software que eu usei aqui para implantar esse sistema, é o WPS. Ele é um software muito similar ao Excel da Microsoft, só que ele é grátis, tá? Baixe WPS, baixe agora, que isso é informação de valor, isso vai salvar a sua vida. E assim, implante mesmo, de coração, implante mesmo, você vai me agradecer depois, tá? E olha só, se você tá aqui, essa informação é de valor, vale seu like, vale sua inscrição. Tamo junto, valeu, obrigado, falou, tchau.